Bem, então aqui ó, nós temos o diagrama de fases da água. Então, recapitulando, né? Ó, essa região é onde nós temos sólido, líquido, gasoso. E essas linhas, elas são o estudo, né, da pressão em função da temperatura, né? Sim? Ou vice-versa, né? Quando você varia a pressão e a temperatura, qual é o comportamento? Então, ó, em cima da linha, por exemplo, nessa linha verde, nós temos a mudança do sólido para o líquido, não é? Então, do líquido para o sólido. Em qualquer ponto da linha verde, você vê qual é a pressão e qual é a temperatura que o sólido muda para o estado líquido. Por exemplo, a água a 0 graus Celsius e 760 milímetros de mercúrio, ou seja, uma atmosfera de pressão, né? A água passa do estado sólido para o estado líquido, ou seja, a água entra em fusão. E na mesma temperatura, né, ela também sofre a solidificação, tá certo? Muito bem. Aqui, nesse ponto, tá vendo? O que é que nós temos? 100 graus Celsius e 760 milímetros de mercúrio, uma atmosfera de pressão. Então, nesse ponto aqui, a água, ela entra em ebulição, não é assim? Então, a passagem do líquido para o gasoso é a vaporização e do gasoso para o líquido é a condensação. Muito bem. Vejam que você pode ter, se você aumentar a temperatura e você aumentar a pressão, a água vai ferver numa outra pressão e numa outra temperatura, tá bom? Ó, aqui nós temos o ponto triplo. O que é o ponto triplo mesmo? É quando os três estados físicos coexistem em equilíbrio, ou seja, no ponto triplo você vai ter água sólida, água líquida e água gasosa simultaneamente. E para a água, né, o ponto triplo é 0,01 grau Celsius de temperatura e 4,6 milímetros de mercúrio de pressão. Então, nessa pressão e nessa temperatura, eu tenho ponto triplo, onde os três estados físicos coexistem simultaneamente, né? Ó, aqui, se você tem baixas pressões e baixas temperaturas, a água pode passar do sólido para o gasoso, ou do gasoso para o sólido. Então você tem a sublimação e a ressublimação, né? Quer dizer, é possível a água passar do estado sólido para o gasoso sem passar pelo líquido? Sim, quando você tem baixas temperaturas e baixas pressões, entendeu? Agora, aqui é o ponto crítico. Ó, ponto crítico da água é 374,4 graus Celsius e 217,7 atmosferas de pressão, ou em milímetros de mercúrio, né? Você multiplica por 760, você vai ter aproximadamente 165.452 milímetros de mercúrio. Aí você tem o ponto crítico. O que é o ponto crítico? Nessa região aqui, né? Então, você não consegue identificar o líquido do gasoso, né? Então, aqui você tem, nós chamamos de um fluido supercrítico. Então, para a água, esse seria o diagrama de fases.